Olha, quem tem um PlayStation 5 com certeza adora o console. Mas vamos ser sinceros. Quem é que para ler aquele manual de segurança que vem na caixa? Pois é, acontece que talvez a gente devesse ter lido sim. Então, vamos dar uma olhada mais de perto. Porque, acredite, por trás de toda a diversão, dos jogos incríveis e dos gráficos de ponta, a Sony colocou ali alguns avisos bem importantes que, olha, todo mundo deveria conhecer. É bom a gente sempre lembrar que, no fim das contas, o PS5 não é só um brinquedo. É uma peça de tecnologia super poderosa e, como todo eletrônico mais complexo, ele tem lá suas particularidades, seus riscos e merece um pouquinho da nossa atenção, né? Vamos começar falando dos riscos para a nossa própria saúde. Coisas que, sinceramente, a maioria das pessoas nem imagina que poderiam estar ligadas ao videogame. O primeiro aviso, e um dos mais sérios, é sobre a epilepsia fotossensível. O manual deixa bem claro, sabe? Aquelas luzes que piscam muito rápido ou os padrões geométricos muito malucos nos jogos podem sim provocar convulsões. E o detalhe importante é, isso pode acontecer até com quem nunca teve nenhum problema do tipo antes. E o manual lista exatamente os sintomas para ficar de olho. Coisas como dor nos olhos, a visão ficar meio estranha, dor de cabeça forte, espasmos musculares, até mesmo convulsões, desmaios ou uma sensação de confusão. A recomendação é super direta. Sentiu qualquer uma dessas coisas, para de jogar na hora. É um lembrete bem sério de que nosso corpo tem limites. Agora, olha essa frase, é uma das mais diretas do manual inteiro. E o recado é bem claro. O uso de fones de ouvido com volume muito alto por muito tempo pode sim causar perda de audição permanente. Não é brincadeira? Mas felizmente o manual também dá umas dicas práticas para evitar que isso aconteça. Basicamente, tenta não passar tempo demais com o fone no volume máximo. Evita aumentar o som só para não ouvir o barulho em volta. E a dica de ouro é, se alguém perto fala e não dá para ouvir, com certeza o volume tá alto demais, hora de abaixar. E aqui, aqui o assunto fica muito sério. Essa citação é tirada direto do manual e ela mostra o perigo gigantesco daquela bateria pequena tipo moeda que tem dentro do controle. É um alerta gravíssimo, principalmente para quem tem criança pequena em casa. É algo para se ter muita atenção. E não são só os riscos à nossa saúde. O próprio aparelho, o console em si, tem alguns perigos físicos que quase ninguém conhece, mas que vale a pena saber. Olha só que coisa curiosa. O manual alerta para duas coisas bem inesperadas. Primeiro, as queimaduras de baixa temperatura. Isso mesmo, ficar em contato por muito tempo com o console quente ou com ar que sai das ventinhas pode causar queimaduras. E a outra é sobre o choque estático. Sabe aquele estalinho que às vezes dá no ouvido quando se usa o headset? Pois é, o manual explica que isso pode acontecer em lugares com ar muito seco e que não é um defeito do aparelho. Ok, já falamos de como se proteger. Agora, vamos falar de como proteger o console. Afinal de contas, é um baita investimento. E ninguém quer que ele estrague, né? Se tem um número que precisa ficar na cabeça depois de ler o manual, é esse aqui, 10 centímetros. É isso. Essa é a distância mínima que o PS5 precisa ficar de uma parede para conseguir respirar direito e não superaquecer. A lógica aqui é bem simples. O console precisa de espaço. Então, nada de colocar ele em cima de tapete peludo ou enfiar num espacinho apertado no móvel da TV. E, pelo amor de Deus, nunca cubra ele com um pano. A poeira também é um problema sério para a ventilação, então vale ficar de olho nisso. E já que a gente falou em poeira, o próprio manual ensina o jeito certo e oficial de limpar. É um passinho super importante para manter o console funcionando bem. É só desligar da tomada, esperar ele esfriar bem, tirar as tampas laterais com cuidado e usar um aspirador de pó portátil para tirar o pó que junta ali nas entradas de ar. Beleza, agora a gente entra numa parte mais avançada, digamos assim. Para quem está pensando em aumentar o espaço de armazenamento do PS5, o manual tem um guia de como fazer esse upgrade do jeito certo e com segurança. O manual é super específico sobre o tipo de SSD que funciona. Mas, de tudo isso, a informação mais importante é essa aqui, a dissipação de calor. Não é uma opção, é obrigatório. Ou seja, tem que ser um SSD que já venha com dissipador de calor, ou então a pessoa tem que instalar um por conta própria. E o processo de instalação em si é bem tranquilo, na verdade. O manual dá o passo a passo certinho, sabe? Desde desligar tudo, tirar a tampa, colocar o SSD no lugar, até fechar tudo e formatar um novo drive quando ligar o console de novo. Bem direto ao ponto. E para fechar, a gente chega na mensagem final do manual. A gente pode dizer que é a regra de ouro, que meio que amarra todos os outros avisos.
E o aviso é este: nunca, em hipótese alguma, desmonte ou modifique o console ou os acessórios. E não é só por causa da garantia, que se perde na hora. O mais importante é que isso expõe a pessoa a risco de choque elétrico e até a radiação laser do leitor de disco. O recado é bem claro: a parte de dentro do console é para quem é técnico, é para profissional. E tudo isso faz a gente pensar, né? Se o manual de um videogame como o PS5 tem tanta dica importante e tanto aviso sério, imagina o que não está escondido naqueles outros manuais que a gente sempre ignora. De celular, de TV, de tudo. Fica aí a reflexão, talvez valha a pena, da próxima vez, dar uma folheada. Quer ver mais conteúdos como esse? Já se inscreve no canal para não perder nada. E aproveita também para deixar seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou ou até sugerindo algum guia específico que você queira ver por aqui.